A vida nem sempre acontece de acordo com as nossas expectativas. Não é necessário comprovar que esta minha afirmação é verdadeira. Com certeza é verdade que a vida nem sempre acontece de acordo com as nossas expectativas. O problema é que esta verdade nem sempre é aceita, nem sempre, inclusive, ela é lembrada. Sempre que nós iniciamos um projeto ou uma nova fase na vida, acreditamos que tudo ocorrerá da forma sonhada, que as nossas realizações serão exatamente como foram planejadas. Quando começamos um empreendimento, quase sempre não levamos em conta os imprevistos que ocorrerão. Por exemplo, casamos, acreditando que a vida familiar será aquela que nós idealizamos. Iniciamos num novo emprego e minimizamos as expectativas de possíveis dificuldades. E assim por diante. A vida sempre tem um jeito de se mostrar diferente daquilo que esperávamos. A maior comprovação disso que mais estamos sentindo foi este ano. Iniciamos nosso ano de estudos na faculdade, no Seminário Batista do Cariri, com muitas expectativas, mas não está sendo de acordo com o que esperávamos. Penso eu que ali, no início de fevereiro, nenhum de nós imaginava que as aulas estariam sendo ministradas assim. Que o culto inicial, o culto de aberturas das aulas do segundo semestre, seria desta forma. A vida nos surpreende. Por isso, saber que nossas expectativas podem ser frustradas e reconhecer que a realidade sonhada e os planos feitos podem sofrer certos desvios na hora de sua execução, pode nos ajudar a não ficar tão decepcionados e frustrados. Aceitar isso, inclusive, é sinal de maturidade. Muitas desistências no decorrer de grandes empreitadas podem ser atribuídas ao fato desta verdade, isto é, da vida não ocorrer conforme as nossas expectativas, não ser levado a sério. Não temos o controle da nossa vida, nem das circunstâncias que a determinam. Gostaria de, nesta pregação, apresentar em primeiro lugar por que razões a vida nem sempre ocorre conforme nós esperamos. Por que será que a vida nem sempre acontece de acordo com as nossas expectativas? A primeira razão é que nossa vida é frágil demais. Por isso, não podemos garantir que ela ocorra de acordo com as nossas expectativas. Esta verdade é nos apresentada em vários textos dos Salmos, por exemplo, mas eu gostaria de destacar a declaração que Tiago faz dela em sua carta, no capítulo 4, versos 13 a 15. Onde nós lemos assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa.
Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago nos lembra da fragilidade da nossa vida, que a nossa vida é como uma neblina passageira, frágil, que não temos condições de garantir a realização dos nossos planos e que a execução daquilo que foi planejado depende da vontade de Deus. Com certeza, muitos de nós iniciamos este ano cheios de planos, com muitos sonhos, talvez até dizendo: eu estarei fazendo isso, eu estarei fazendo aquilo, as férias de julho eu passarei desta forma ou daquela outra maneira, naquele mês eu farei isso ou farei aquilo. Mas descobrimos que estes nossos planos não puderam ser garantidos. Estiveram fortes em nossa mente, mas como neblina, logo se dissiparam. A segunda razão porque não podemos garantir nossos planos, ou melhor, porque a vida nem sempre acontece de acordo com as nossas expectativas, é que Deus é o soberano sobre todos os nossos planos. Então, já que Deus é soberano sobre todos os nossos planos, não podemos garantir que a vida vai ocorrer de acordo com as nossas expectativas. Não é errado fazer planos. O livro de Provérbios, inclusive, nos mostra que planejar é uma atitude sábia. Em Provérbios 20:18 é dito: os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. O autor, então, de Provérbios aconselha que os empreendimentos devem ser planejados e que, inclusive, estes planos devem ser aconselhados. Que empreendimentos, como, por exemplo, uma guerra, não devem ser feitas de qualquer maneira, mas devem ser feitas com prudência, devem ser planejadas. No capítulo 21, verso 5, ele diz ainda: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O que ele declara aqui é que uma atividade bem planejada, um empreendimento no qual se gastou tempo planejando, tem uma probabilidade bem maior de trazer sucesso do que aquilo que é feito apressadamente, é feito sem planejamento, é feito com pressa excessiva. Planejar é necessário, planejar faz bem, planejar é parte importante do sucesso. Mas o mesmo livro declara que as realizações dos planos dependem da vontade de Deus. Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1. Devemos planejar, devemos gastar tempo se aconselhando, agir com prudência e planejamento, mas sempre lembrando que o resultado de nossos planos dependem de Deus. Deus é o soberano sobre os nossos planos. Por isso, não podemos garantir que a vida ocorrerá de acordo com as nossas expectativas. Também o profeta Jeremias nos ensina que a direção dos nossos caminhos não está em nossas mãos. Em Jeremias 10:23 ele diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos.
caminhamos, traçamos metas, escolhemos as melhores opções para prosseguir, mas tudo isso está debaixo da determinação de Deus, da direção de Deus. Voltando a Provérbios, no capítulo 20, verso 24, é dito: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Sim, planejamos. Sim, traçamos alvos, marcamos alvos. Mas não conhecemos o futuro. Sempre haverá na vida uma porção de mistério, uma parte de surpresa, que devemos estar preparados para que os nossos alvos, as nossas metas não sejam alcançadas, nem os nossos planos desempenhados da maneira como nós os projetamos. Deus pode sim permitir que nossos projetos não sejam realizados. Quero ilustrar isso com acontecimentos na vida do apóstolo Paulo. Em 1 Tessalonicenses 2,18, ele menciona que tentou visitar os irmãos de Tessalônica 2 vezes, com o alvo de fortalecê-los na fé. Mas isso não lhe foi permitido. Veja o que ele diz, 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Paulo tinha planos. Ele havia passado pouco tempo na igreja em Tessalônica, a igreja que ele havia fundado. Tinha saído rapidamente daquela cidade, debaixo de perseguição, e deixado aqueles irmãos sobre forte perseguição. E o seu coração temia que a fé daqueles irmãos enfraquecesse por causa da perseguição. Também sabia que aquela fé precisava ser aperfeiçoada com novos ensinos. Então planejou retornar àquela cidade. Pelo menos planejou 2 vezes e não conseguiu. Deus permitiu que Satanás barrasse o caminho. Numa outra ocasião, quando ele havia deixado Timóteo na cidade de Éfeso e pretendia voltar a se encontrar com ele percebeu que talvez esse plano não fosse realizado. Por isso, escreveu a carta de 1 Timóteo, no capítulo 3, versos 14 e 15, ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo tinha um plano de encontrar-se com aquele seu irmão e discípulo extremamente amado, mas ele percebe que talvez o plano não se concretize. E muito provavelmente, na execução desse plano, Paulo foi preso de modo um tanto arrebatado, que nem pôde pegar sua capa e os seus livros, e foi levado para Roma e deixado numa prisão. Sim, a vida nem sempre acontece de acordo com os nossos planos, nem sempre ocorre de acordo com as nossas expectativas. Numa outra ocasião, Paulo clamou a Deus para ser livre de certo sofrimento, narrado em 2 Coríntios 12, 7 a 9. Ele diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor
que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O alvo de Paulo, sua meta, era que aquele sofrimento fosse afastado dele. Era isso que ele esperava. Esta era a sua expectativa, que aquele sofrimento que ele chama de espinho na carne pudesse ser retirado, tal como alguém que tem em seu corpo um espinho que constantemente o aflige. Ele esperava então que Deus, com sua pinça graciosa, retirasse esse espinho, para que ele pudesse não mais sofrer aquela dor. Mas a resposta de Deus foi um soberano não. A minha graça te basta. Deus diz: a minha graça tanto se manifesta retirando o espinho, como se manifesta deixando o espinho te afligir. A vida nem sempre ocorre conforme o que nós esperamos, conforme as nossas expectativas. Vamos lembrar disso, porque nossa vida é frágil e porque Deus é soberano sobre os nossos planos. Mas uma segunda verdade que devemos estar lembrados é que, apesar da vida nem sempre acontecer conforme as nossas expectativas, para aquele que segue a Deus, isso não é desesperador, mas antes confortador. O fato da vida transcorrer algumas vezes da forma como nós não esperamos deve nos confortar e não nos desesperar. Por quê? Exatamente porque Deus está no controle de todas as coisas. No Salmo 103:19 é dito: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Nós sofremos surpresas, Deus não. Ele está nos céus, dominando sobre tudo. Ele é o Rei soberano sobre toda a criação. Nada ocorre contrário ao que Ele já tem planejado. Nada ocorre contrário ao seu domínio. Ele, inclusive, está ciente de todas as coisas. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus vê tudo. O que é bom e o que é mal. O que é agradável e o que é desagradável. Ele não apenas tem ciência, tem conhecimento, mas ele tem o controle, ele tem o domínio. Além de Deus ser soberano, Deus também está cuidando do seu povo. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso de forma extremamente precisa, lá em Mateus 10, 29 e 30. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O pardal é um pássaro depreciado. Há muitos. Você talvez nunca viu ninguém vendendo um pardal. Na época de Jesus, eram vendidos, mas eram vendidos extremamente baratos. 2 pela menor unidade monetária que havia. Algo que o homem não valorizava tanto, apesar de ter muito. Mas, mesmo estes pardais, desvalorizados, depreciados, que existe aos montões, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de Deus.
O controle de Deus é tal, o domínio de Deus é tal, que até esses pássaros que nós não damos contas, nem ligamos para eles, talvez venhamos até a percebê-los quando há muitos, por causa do barulho que causam, da sujeira que provocam, mas cada um deles está debaixo do controle de Deus. E para deixar esta verdade mais enfática, o Senhor Jesus diz que algo que nós nunca nos preocupamos em contar, já está contado por Deus, que são os cabelos da nossa cabeça. Até os cabelos todos da cabeça estão contados. Você pode imaginar isso? Que Deus sabe quantos fios de cabelo há em cada cabeça? Nós não sabemos quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, mas Deus sabe não só quantos fios de cabelo tem na nossa, mas na de todos. Deus está cuidando do seu povo. O fato de que a vida nem sempre acontece de acordo com as nossas expectativas não é desesperador, mas confortador, porque Deus está no controle, e é um controle cuidadoso, que Ele está cuidando do seu povo. Mas além disso, Ele tem uma vontade que é boa para o seu povo, uma vontade que é agradável para o seu povo. Podemos aplicar aqui a promessa que foi feita ao povo de Judá no exílio na Babilônia, quando estavam um tanto desanimados e sem saber o que seria feito deles. E então, através de Jeremias, no capítulo 29, verso 11, foi dito: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muito provavelmente, aquele povo lá no exílio, na Babilônia, não poderia entender ou compreender como é que um exílio, sendo desterrados, suas raízes retiradas, levados para longe de sua terra, de seu rei, de seu templo, numa terra estranha, com um povo de língua estranha, sendo dominados, oprimidos, como é que isso poderia conduzir ao fim que eles planejavam? Como é que isso poderia ser pensamentos de paz? E aqui a palavra paz não se refere apenas à serenidade ou à ausência de conflito, mas tudo aquilo que proporciona uma vida próspera, uma vida agradável. Mas Deus estava afirmando para aquele povo: vocês não sabem os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, mas eu sei. Eu sei por que eu estou fazendo isso. E eu sei aonde isso vai conduzir. Eu sei que propósito isso vai causar na vida de vocês, ou que fim isso vai causar na vida de vocês. A vida nem sempre acontece de acordo com as nossas expectativas, mas ela sempre acontece de acordo com os planos de Deus. E para o seu povo, Deus tem planos de paz. Romanos 12, 2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aquele que, de fato, confia no Deus das Escrituras, quando a vida não acontece de acordo com as suas expectativas, quando a vida se choca contra os seus planos, contra os seus sonhos, de modo contrário às suas expectativas, ele não se desespera, ele não desanima, ele sabe há um Deus no comando. Nada surpreende esse Deus, nada provoca falhas no plano desse Deus.
Esse Deus está cuidando de mim. E esse Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E ele pode lembrar que esse Deus planeja algo mais do que um mero conforto aqui. Deus planeja aperfeiçoar o seu povo para obras mais difíceis. Jeremias recebeu esta resposta no capítulo 12, nos versos 1 a 4. Jeremias faz uma de suas lamentações diante de Deus, e ele questiona Deus a respeito do problema do mal no mundo. Como é que os ímpios prosperam? Como é que ele está naquele sofrimento? E o interessante é que Deus não responde à pergunta de Jeremias. Por que que os ímpios prosperam? Por que que aqueles que fazem o mal se dão bem? Deus responde a Jeremias com duas outras questões. Capítulo 12 de Jeremias, verso 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Como eu disse, Deus não explica para Jeremias o problema do mal, o problema da injustiça. Ele simplesmente dá uma resposta um tanto mais aterradora. Rapaz, e agora? Diante dos problemas que você está enfrentando, que eu comparo a você correr com homens, competir com homens, você já se sente desanimado e cansado? O que vai acontecer quando eu te colocar para competir ou para correr com os que estão correndo a cavalo? É como se Deus dissesse para Jeremias: se o momento atual de sofrimento, de lutas, você está julgando pesado demais, deixa eu te dizer uma coisa: vai piorar, vai aumentar, vai intensificar. E se você não está conseguindo resistir agora, que dirá depois? Se em terra de paz você não se sente seguro, que dirá quando você tiver que entrar na floresta do Jordão que havia naquele tempo, onde inclusive animais ferozes se escondiam? Se você não se sente seguro numa terra de paz, quando for o momento de atravessar as florestas do Jordão, como você vai se sentir? Devemos lembrar, nesses momentos em que a vida não ocorre de acordo com o que nós esperamos, que Deus tem planos, uma vontade boa, perfeita e agradável, sim, mas que pode ser uma vontade que trará uma provação maior, que trará sofrimentos maiores. Momentos de sofrimentos menores, que até nos parecem grandes demais, podem ocorrer por deliberação divina para nos preparar para momentos ainda mais difíceis. Aos alunos do seminário que acham que uma prova, um trabalho para fazer, uma certa quantidade de material para estudar, é algo que lhe fatiga, que ele não consegue, que o coloque em insegurança. Penso que se você perguntar para os que já passaram pelo seminário e hoje estão liderando uma igreja, ensinando em outros seminários, dirão para você: rapaz, diante dos problemas que eu enfrento agora, aquelas provas, aqueles trabalhos foram fichinha. Foi correr com os homens, agora eu estou competindo com os cavalos. Ali era era terra de paz, agora eu estou na floresta do Jordão. Então, Deus é soberano, Ele está cuidando de nós. Eles têm planos bondosos para nós, mas estes planos
incluem nos aperfeiçoar para obras mais difíceis. Quando a vida não acontece de acordo com as nossas expectativas, lembre-se disso. Mas a terceira e última verdade que eu quero destacar é que a vida nem sempre ocorre conforme as nossas expectativas, mas mesmo assim devemos continuar confiando e obedecendo o nosso Deus. O fato das coisas não acontecerem conforme nós planejamos, conforme nós queríamos, não serve como saída, como desculpa para deixarmos de confiar e de obedecer o nosso Deus. Mesmo quando a gente não tem certeza do que vai acontecer, é preciso continuar confiando e obedecendo. Veja o exemplo dos amigos de Daniel no capítulo 3, versos 17 e 18. Quando estavam diante de Nabucodonosor e foram confrontados, desafiados, de que se eles não se dobrassem para adorar a estátua que o rei havia mandado levantar, eles seriam atirados na fornalha de fogo. E Nabucodonosor os desafia: e quem é que pode livrar vocês das minhas mãos? E eles respondem: nós não precisamos te responder quanto a isso, ó rei. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles estão dizendo o seguinte: olha, uma coisa nós sabemos, outra nós não sabemos, e uma terceira nós reafirmamos. Nós sabemos que o nosso Deus tem poder para nos livrar da tua fornalha. O nosso Deus tem poder para isso. Isso nós sabemos. Se Ele vai usar este poder para nos livrar, isso nós não sabemos. Que Ele pode nos livrar, Ele pode. Que Ele vai usar este poder nos livrando, não sabemos. Mas reafirmamos que quer Ele use o poder que Ele tem para nos livrar da fornalha, quer Ele não use, Ele nos deixe assar na fornalha, nós vamos continuar servindo Ele. Nós vamos continuar adorando. Nós não vamos nos prostrar diante da imagem de ouro. Então, essa deve ser a nossa atitude. A vida não estava acontecendo para aqueles jovens do modo como eles haviam planejado. Eles nunca tinham planejado uma fornalha de fogo diante deles. Mas eles reagiram, confiando e obedecendo a Deus. Mesmo nessas ocasiões, nós devemos perseverar, continuando, acreditando que o nosso Deus é bom. Que apesar de situações decepcionantes ocorrerem, nós ainda dependemos da sua misericórdia. Fazer como o autor de Lamentações, no capítulo 3, versos 25 a 27, que diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Nesse contexto, o autor, na primeira parte, ele falou de todo o sofrimento que ele estava sentindo. E usando uma linguagem poética e metafórica, ele diz que era como se Deus tivesse pego o seu arco e atirado várias flechas nele. Tivesse dado bebida amarga, tivesse colocado pedra entre os seus dentes para ele mastigar. Tal era o seu sofrimento. Mas no meio de todo esse sofrimento, ele afirmava: Deus
é bom. Deus é bom para os que esperam nele. Deus é bom para a alma que o busca. Então nós devemos continuar aguardando a salvação do Senhor. E em silêncio, a ideia de silêncio aqui é em quietude de alma, sem desespero, suportando o fardo, suportando o jugo, suportando o sofrimento. Nestes momentos, nós devemos conversar conosco mesmo, como fez o salmista no Salmo 43:5. No abatimento, então, ele convida sua alma para uma conversa. Essa conversa é para que a sua alma espere em Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nesses momentos em que a vida atropela os nossos planos, atravessa as nossas expectativas, cerca o nosso caminho, impede-nos de alcançar os nossos alvos, que o abatimento então chega para nós e que a gente pode achar que não vale a pena continuar, faça como Estênio Marcius então e diga para sua alma: puxe uma cadeira, minha alma, vamos conversar. Por que me roubas a calma? Por que botas tristeza no olhar? Espere em Deus, espere em Deus. Ele é o nosso auxílio. Nestes momentos, você deve lembrar que um futuro glorioso já está garantido. Esse nada pode frustrar. Esse nada pode atrapalhar. Romanos 8:18, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Devemos sempre lembrar que a vida frustra as expectativas daqui, os alvos daqui, os sonhos daqui. Mas o propósito de Deus para a nossa vida, o que Deus tem planejado para nós, uma eternidade gloriosa, nada, nem ninguém pode frustrar. E quando pensamos então nas decepções daqui, nas frustrações daqui, nos sofrimentos do tempo presente, devemos comparar, não com o passado, nem com um futuro imediato, nem com o que está acontecendo com outras pessoas, nem tampouco com o que nós almejávamos. Devemos comparar com a eternidade. Aquele é o modo de comparação, o peso de comparação. Não são os meus planos, não são as minhas expectativas. Eu não posso comparar o momento presente com aquilo que eu tinha planejado para esse momento. Não. A comparação é para ser feita com a glória a ser revelada em nós. Isso é que deve ser a nossa comparação. O que está acontecendo hoje, os impedimentos de hoje, são maiores do que a glória que nós teremos com Deus, a glória que será revelada em nós. Aquilo que concorre para o nosso desânimo, para a nossa frustração hoje, tem um valor maior do que a glória que receberemos? Sempre que desistimos de seguir a vontade de Deus,
nós estamos respondendo com um sim a essa pergunta que eu fiz. Então, sempre quando diante do sofrimento, das lutas, dos desafios, das tristezas, eu deixo de obedecer a Deus e de confiar em Deus, eu estou dizendo com minha vida, com minha resposta, com minhas reações, o seguinte: a glória que Deus tem prometido para mim não vale o sofrimento que eu estou passando agora. Não vale as frustrações que eu estou tendo agora. Não se equipara, é bem menor, não vale a pena sofrer o que eu estou sofrendo agora para receber esta glória no futuro. Sempre que nós desanimarmos, um desânimo de desistência, um desânimo que nos paralisa, um desânimo que nos impede de continuar, nós estamos declarando isso. A glória futura não vale a pena. O sofrimento agora não compensa a glória futura. Mas, quando pensamos que esta glória futura tem um peso e valor eternos, quando de fato cremos nisso, nós continuamos, nós prosseguimos, nós avançamos. Porque aí o raciocínio é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Nenhum sofrimento, nenhuma frustração, nenhum problema chega nem perto da grande glória que receberemos. Por isso estamos dispostos a pagar esse pequenino preço e receber esta glória futura. E além disso, estamos sendo aperfeiçoados. 1 Pedro 1, 6 e 7 é dito, quando ele fala do sofrimento: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está desenvolvendo aqui é o que Paulo afirmou antes. Ele está dizendo: você acha que esta fé na glória futura é valiosa mesmo? Está disposto a pagar qualquer preço para conservar esta fé? É a aprovação que responde isso. Podemos dizer que aqui é como se Deus perguntasse para um aluno: você sabe a matéria? E o aluno dissesse: sei. Você estudou? Estudei. Então você sabe? Sei. Pois então vamos ver se você sabe mesmo. Deixa eu dar a prova. Nós cantamos, entoamos através de música, falando do cuidado de nosso Deus, de que Ele nos sustém, de que Ele nos protege. Isso nós declaramos. Mas será verdade mesmo? É a prova que vai mostrar se é verdade mesmo. É na hora da prova, é na contristação das várias provações que fica claro se valorizamos mesmo a nossa fé ou não. Porque é na aprovação que a nossa fé é purificada, é aperfeiçoada. A vida nem sempre acontece de acordo com as nossas expectativas. Nós somos frágeis e nossos planos estão debaixo do plano maior, o plano mestre, o plano de Deus. Mas isso não deve ser desesperador, mas confortador.
Deus está no trono, dominando tudo. Sua vontade para conosco é boa, perfeita e agradável. Ele está cuidando de nós e nos preparando para obras maiores. O que nós devemos fazer é continuar confiando e obedecendo, mesmo diante das frustrações, reconhecendo que há um prêmio, a glória futura. Então, quando a vida não acontece de acordo com as nossas expectativas, o problema não está na vida. O problema não está no plano de Deus. O problema está com as nossas expectativas. A questão é que as nossas expectativas, ou as expectativas que nutrimos, não eram as expectativas de Deus. Elas não se encaixaram com a de Deus. É parte do plano de Deus que passemos por certas decepções, para que venhamos a amadurecer, para que aprendamos a ter como expectativa a vontade dele. Essa deve ser nossa expectativa, que a vontade de Deus se cumpra em nós. Ele, como Pai amoroso, vai continuar nos guiando e fazendo com que tudo coopere para o nosso bem, de nos tornarmos semelhantes ao seu Filho Jesus e assim realizados e felizes para sempre na glória com ele. E então, lá no final de tudo, quando olharmos para trás, quando recordarmos 2020, poderemos dizer: ufa, ainda bem que 2020 não aconteceu de acordo com as minhas expectativas. Ainda bem que aconteceu conforme o plano de Deus. Vamos orar para que Deus nos permita ter esta atitude e convicção. Pai eterno, reconhecemos que a vida nem sempre acontece de acordo com as nossas expectativas. Mas reconhecemos também que ela sempre acontece de acordo com o teu plano e confessamos que é melhor assim, que é assim mesmo que deve ser, do teu jeito e não do nosso. Pedimos que isso que nós confessamos agora seja convicção profundamente arraigada em nosso coração e verdade norteadora da nossa vida e das nossas afeições. Não sabemos como será o restante desse semestre. Podemos imaginar com base no que está acontecendo agora. Mas sabemos que tu sabes como é que vai ser. E é nisso que nós confiamos. Pedimos a tua graça para que a cada passo deste semestre mantenhamos os nossos olhos em ti, o nosso coração te amando e a nossa vontade te obedecendo. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a assistência de todos. Relembramos os alunos que amanhã, a partir das 7 horas da manhã, começamos as nossas aulas. Que Deus nos conceda um semestre de profundo amor a Ele e de profundo aprendizado e confiança na sua vontade. Amém e boa noite a todos.